Senhor Santos, igreja amada, eleitos do Altíssimo. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Vamos dar continuidade ao estudo do cronograma profético, cronograma escatológico. Estamos mostrando a linha do tempo profético, estamos mostrando tempo por tempo. E hoje vamos dar continuidade exatamente onde paramos no segundo vídeo. Este é o terceiro vídeo, a terceira parte deste estudo. Acompanhe o segundo vídeo, você que não assistiu. Para ficar por dentro, para entender esse vídeo, é preciso assistir o anterior. Nós vamos estar falando, eu vou ler com você, eu quero que você leia com atenção, Daniel capítulo 12. Eu vou ler e explicar o capítulo de Daniel, capítulo 12, que é uma maravilha do Senhor para nós. Existe ali no capítulo 12 um dado profético, uma chave profética. Existe ali uma revelação sobre o tempo da grande tribulação, sobre o tempo, o que ocorrerá pós a grande tribulação. Existe uma revelação sobre o que Deus vai fazer pós a grande tribulação, antes de instaurar o seu reinado. Veja que é uma maravilha, como o Senhor fala. O Senhor mostra no capítulo 12 de Daniel a sinalização do tempo do fim, o que caracteriza o tempo do fim. E você vai acompanhar a ilustração aqui no quadro. Vamos estar mostrando o restante do quadro. Acredito que ainda haverá outro vídeo, um quarto, onde eu estou concluindo assim a explicação desse quadro, desse cronograma, que é uma mensagem ilustrativa sobre o tempo profético, o tempo do fim, sobre a linha temporal das profecias escatológicas. Fica com Deus, enche teu coração de paz, o Senhor vai falar conosco. Atenção à palavra de Deus. Amém. Então, queridos, acompanha comigo. Eu vou ler e vou explicar. À medida que eu for lendo, eu vou estar comentando. Capítulo 12 de Daniel, a partir do versículo 1. Como diz a epígrafe, os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Veja que aqui no capítulo 12 de Daniel está a mesma referência, a mesma profecia que Jesus cita, que Jesus verbaliza no capítulo 24 de Mateus. Jesus ele reafirma esta profecia, dizendo que haveria um tempo de tribulação jamais visto na história. Nunca houve e nunca haverá um tempo como este. É o dia da angústia de Jacó, irmãos. É o que Jesus chamou de grande tribulação. São 7 anos proféticos, a 70ª semana de Daniel, o que os profetas chamavam com tanta categoria, o dia do Senhor. Período em que a nação de Israel estará sendo provada, estará sendo moída, em meio a um ardor jamais visto na história. Contudo, o Senhor livrará a nação no fim, porque há uma promessa para os eleitos, há um remanescente de Jacó, há um remanescente de Israel que será salvo neste período aqui. Aquele que estiver escrito no livro. Lembre-se, eu me lembro das palavras de Moisés quando estava no deserto, e o Senhor queria destruir a Israel por sua rebeldia. E Moisés disse: se o Senhor destruir este povo, também pode riscar meu nome do livro. Moisés entendia que todo salvo, todo eleito está registrado na memória de Deus, está escrito nos céus. E Moisés foi altruísta naquele momento, pensou no povo, não pensou em si mesmo. Se o Senhor destruir este povo, destrói a mim também. E aqui nós estamos vendo que, de fato, cada eleito para a salvação está no registro dos céus. O Senhor conhece cada eleito e o Senhor salvará a nação no fim. Veja que Miguel é o arcanjo guerreiro, líder da milícia do céu, o grande príncipe, a grande autoridade angelical que está
intimamente ligado a Israel. Miguel se levantará em prol da nação que estará sendo perseguida pelo anticristo, como no próprio capítulo 12 de Apocalipse. Está escrito lá que o dragão perseguindo a mulher que representa o Israel da grande tribulação, mulher esta que no capítulo 12 de Apocalipse está grávida de uma salvação, porque na tribulação, nesse tempo de angústia, Israel se converterá a Cristo, aceitará Jesus como Messias, e em meio ao ardor, em meio à fúria do dragão, à perseguição da besta, o Senhor dará a Israel, a nação nesse tempo, o grande livramento. O arcanjo Miguel, como diz a definição de seu nome, quem é como o Senhor, estará a defender o povo do Senhor, e haverá grande livramento. Santos, aqui no versículo 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O Senhor, numa linguagem geral, fala a Daniel que, no fim dos tempos, ressuscitarão uns para a vida, ou seja, os que morreram justos na fé no Senhor, desde Adão, né, até o último justo, não ficarão no pó. Ressuscitarão como Cristo e ressuscitarão para a vida eterna. E outros, aqueles que viveram incrédulos, desprezando a salvação de Deus, serão envergonhados, desprezados eternamente. Ressuscitarão para a condenação eterna. Portanto, o Senhor falou a Daniel numa linguagem em geral. O Senhor não deu a Daniel pormenores sobre as ressurreições. Porque quando você estuda Apocalipse, você percebe que há mais de uma ressurreição. Existe uma ressurreição no arrebatamento da igreja. Depois vamos dar com detalhes essa explicação em outro vídeo. Existe uma segunda ressurreição no final da grande tribulação, quando Jesus volta em glória. Os mártires da grande tribulação ressuscitam para viver o milênio com Cristo. E os ímpios de todas as eras ressuscitarão no final do reino milenar de Cristo, quando Jesus instaurar o juízo final. Então, neste julgamento, todos os ímpios ressuscitarão de todas as eras para serem julgados, envergonhados e desprezados pelo seu pecado. Receberão a sentença do fogo eterno e serão lançados no lago de fogo. Portanto, sobre essas ressurreições, o Senhor não detalhou a Daniel, mas numa linguagem geral, disse que, no fim dos tempos, os justos ressuscitariam para a vida eterna e os injustos, os que passaram a vida desonrando a Deus, para a vergonha e desprezo eterno. Continuando a leitura, versículo 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. O Senhor é poderoso para recompensar, para nos dar a luz da salvação, para recompensar seus justos na terra, por toda justiça feita. Ele nos fartará de justiça. Nós que temos fome e sede de justiça, um dia, como o sol, como as estrelas, nós iremos resplandecer. Nós que guardamos sua palavra, que ensinamos a sua palavra. Veja no versículo 4, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Aqui nós temos o grande sinal, amados, do tempo, a grande característica sobre o tempo da geração do fim, sobre como seria esse tempo final, como seria o tempo das últimas coisas. Em uma frase, o Senhor disse a Daniel como seria esse tempo. Os homens estariam correndo de uma parte para outra e a ciência se multiplicando. Veja que isso é real. Nós somos a geração do fim. Você que assiste este vídeo, você faz parte da geração do fim, porque você presencia que as pessoas estão correndo de uma parte para outra. As pessoas em poucas horas conseguem
ir de um lugar remoto da Terra a outro. Então, a ciência tem se multiplicado, a tecnologia, estamos vivendo uma revolução tecnológica, científica. O que é que não falta mais nada, amados? Estamos na geração do fim. Estamos na geração em que as pessoas correm de uma parte a outra da Terra, em que as pessoas vivenciam uma tecnologia, um conhecimento que se aprofunda, que se multiplica a cada dia. Vivemos uma revolução científica. O que é que nos falta para a ciência? O que é que falta para os cientistas descobrirem? A tecnologia que não para de se reinventar. Nós estamos no tempo da ciência, no tempo das transações, das modificações. Nós estamos no tempo em que o mundo se globaliza, todos conseguem se conhecer de uma parte remota da Terra a outra. De fato, estamos no tempo do fim. Olha aqui no versículo 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois anjos, um desta banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, veja aqui, há uma chave profética aqui. Aqui existe uma grande revelação sobre como será esse tempo que conhecemos como a grande tribulação, os 7 últimos anos proféticos. Aqui o Senhor fala a Daniel em uma linguagem quase que enigmática. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo porque são 7 anos. Tempos porque são 7 anos dividido em 2 partes. 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E metade de um tempo, porque nos últimos 3 anos e meio, o anticristo, na metade dos anos, ele quebra o acordo. E nos últimos 3 anos e meio, em um tempo, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo, ele fará tão grande perseguição e destruição ao povo santo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, Israel, todas essas coisas serão cumpridas. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Foi por isso que o Senhor disse a Daniel: fecha as palavras. Olha aqui no versículo 9. E ele disse: vai, Daniel. Como quem diz: continua, Daniel. Porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. O Senhor mostrou a Daniel que tais profecias não seriam compreendidas em seu tempo. Ele deveria deixar o livro, as profecias guardadas, para que no tempo devido, no tempo do fim, fossem interpretadas, para que as palavras desta profecia, no tempo do fim, fossem abertas, compreendidas e divulgadas, porque no tempo do fim, todas essas palavras se cumpririam. Tais profecias se cumpririam. Portanto, Daniel compreendeu que não dava para entender em seu tempo tais palavras. No versículo 10, Daniel escreveu assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Observe que vale ressaltar e lembrar que tudo que o anjo está falando a Daniel é referente ao tempo do fim, é referente à nação de Israel, qual será provada em meio ao ardor da batalha, em meio à perseguição das nações, em meio à fúria de Satanás,
aos exércitos do anticristo contra a nação ali cercando Jerusalém. Muitos israelitas serão provados neste tempo do fim, serão purificados e embranquecidos, porque nesse tempo final muitos estarão a buscar o Senhor, a invocar o nome do Senhor, e haverá livramento em Israel. Observe que desde o capítulo 9, o anjo deixou claro a Daniel que 70 semanas estariam determinadas para o teu povo, sendo que a última semana que está faltando no calendário profético são 7 anos, a grande tribulação, o dia do Senhor. Então, nesse período, nesses últimos 7 anos, Israel estará sendo provada, a nação, eles estarão ali sofrendo a perseguição das nações e, no auge da batalha, eles estarão ali a invocar, a clamar ao Senhor, a pedir socorro ao Senhor, e o Senhor os livrará. Neste tempo final, aquele que é ímpio vai proceder impiamente. Muitos não entenderão o propósito de Deus, mas os sábios entenderão. Os que conhecem as Escrituras estarão prostrados diante do Senhor e compreendendo a vontade de Deus. Agora, veja o versículo 11 e você compreende melhor. Porque no versículo 11, mais uma vez, o anjo cita o príncipe que virá, o príncipe do fim, o anticristo, aquele que vai fazer um pacto e depois violar o pacto. No versículo 11, note mais uma vez o anjo dizendo a Daniel sobre isto, sobre esse tempo, esse acordo que será feito e que será violado na metade dos anos. No início dos 7 anos, sabemos, o anticristo firma o acordo, e na metade dos 7 anos ele quebra o acordo de paz com o Oriente, com Israel, com os judeus em Jerusalém. Ele viola ali o templo, ele profana o templo, ele impede os sacrifícios, então começa a grande perseguição. Olha aí o versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora. O mesmo que Jesus disse em Mateus 24. Jesus disse, quando virdes a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Ou seja, quando o anticristo quebrar o acordo, passados os 3 primeiros anos e meio, quando ele quebrar o acordo, na metade do tempo, na metade dos 7 anos, ele vai profanar a cidade, ele vai profanar o templo, ele vai impedir o sacrifício, ele vai tirar o sacrifício contínuo, ele vai profanar Jerusalém e vai criar uma assolação, ele vai tornar um lugar de adoração como um lugar deserto, como um lugar podre por sua maldade. Então, isso acontecerá na metade da semana, quando ele quebra o acordo. Versículo 11, eu vou ler novamente. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Eu já vou explicar isto agora, mas quero deixar claro que ele vai fazer o acordo no início dos 7 anos. Na metade dos 7 anos, ele quebra o acordo de paz e retira, impede o sacrifício. E ele abomina, ele profana o templo e a cidade. Então, haverá 1290 dias. Como entender isso? O que seria esses 1290 dias? Seria 1200, seria 1290 anos? Seria uma contagem de anos, sendo aí 1 milênio e mais 290 anos? Seria isto? Seria esse dado numérico anos? Não. Fica muito claro aí que não são 1290 anos. São exatamente dias. Há quem acredita ser anos, mas é uma teoria que não condiz com o contexto do capítulo 9. Porque no capítulo 9, entendemos que as 70 semanas, são semanas de anos e não de dias, claramente. Mas dentro disso, sabendo que são semanas de anos, a última semana que está faltando, que são 7 anos, a última semana que está faltando, ela no total, ela tem
ela tem 42 meses mais 1.260 dias. São 7 anos. Sendo que os últimos 3 anos e meio são 1.260 dias. Isto está em Apocalipse, capítulo 11. Então, está faltando uma semana profética, que são 7 anos. E esse tempo e esse dado numérico é em relação à grande tribulação aos últimos 7 anos. Então, esses 1.290 dias, eles têm a ver, eles estão dentro dos 7 anos. Se eles estão dentro dos 7 anos, então não são 1.290 anos. São exatamente dias, são dias literais. Então, esses 1.290 dias, eles são 1.260, que é o tempo exato dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, 1.260 mais 30 dias. Que aí você faz matemática, 1.260 mais 30, 1.290. Ou seja, aqui Deus está revelando a Daniel que o anticristo, no início dos últimos 1.290 dias, no início dos últimos 3 anos e meio, ele quebra o acordo, viola o templo e a cidade, e daí você conta 1.260, que está lá em Apocalipse 11, mais 30 dias. Mas por que esses 30 dias? O que seria esses 30 dias a mais? Ou seja, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação são 1.260. Terminando os 1.260, nós temos ainda 30 dias. E o que seria esses 30 dias? Vamos entender. Para entendermos, temos que deixar em nossa mente fixado o número que está em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11, o Senhor falou claramente que o tempo da tribulação, os últimos 7 anos, ele se divide em 2 tempos. É um tempo dividido em 2 tempos. 42 meses é a primeira parte do tempo. 1.260 dias é a segunda parte deste tempo. Então, os últimos 3 anos e meio são 1.260 dias. E aí, a Daniel foi revelado que existe ainda 30 dias após os 1.260. Quando Jesus descer rasgando os céus, no final da batalha do Armagedon, quando ele destruir toda a impiedade, os exércitos do anticristo, quando ele livrar a nação de Israel e acolher nos 4 cantos da terra os seus, então nesse momento, ele vai se assentar sobre a terra, assentar seu reino sobre a terra e julgar as nações. Acreditamos que esses 30 dias, período de um mês, Jesus ele destina para limpar a terra, para varrer toda a maldade da terra, para retirar toda a maldade da terra, para organizar e julgar as nações ao seu comando, ao seu domínio, porque a lei sairá de Sião para toda a terra, o Senhor será rei sobre todas as nações. Temos aí 30 dias pós a grande tribulação, pós os últimos 3 anos e meio, que são 1.260, temos 30 dias em que Cristo irá julgar as nações, como está prescrito em Apocalipse, porque ele com vara de ferro vai reger as nações. No versículo 12, nós temos um acréscimo aos dias que estão no versículo 11. No versículo 11 tem 1.290 dias, e agora no versículo 12, observe que há um acréscimo. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Como quem diz? O Senhor dizendo a Daniel, Daniel, nesse tempo será bem-aventurado, será abençoado o que no meio da batalha, o que em meio a esse tempo de dor, de angústia, bem-aventurado é aquele que consegue, aquele que sobrevive, né? Aquele que chega, aquele que se mantém vivo até 1.335 dias. Como quem diz? 1.290 dias, mas há um acréscimo aí de 45 dias. No versículo 11 é 1.290, e agora no versículo 13, você soma 1.290 mais 45, vai dar um total de 1.335 dias. Então, após a grande tribulação, conforme Apocalipse 11, os últimos 3 anos e meio, depois que o anticristo quebra o acordo, que são 1.260 dias, nós temos aí no versículo 11, 1.290, que é 1.260 mais 30 dias. Como acabamos de falar, Jesus irá julgar
Em um mês ele irá administrar, irá impor sua lei na terra. No versículo 12 agora, há um dado de 1.335, que são os 1.290, mais um acréscimo de 45 dias. Acreditamos que nesses 45 dias a mais, o Senhor estará restaurando a vida na terra, fazendo com que a terra volte ao estado original. Haverá muita paz, muita harmonia, muita prosperidade. Tudo que o Senhor fará sobre o milênio será Deus governando os homens, Deus governando as nações. Então, quem conseguir sobreviver em meio ao ardor da batalha da grande tribulação, quem conseguir chegar até esse momento, vai viver, vai reinar sobre a presença de Deus, vai viver sob as leis de Deus na terra. Então, no versículo 13, Daniel conclui o capítulo, o Senhor dando a ele um alento, o Senhor consolando, o Senhor falando sobre sua jornada. Tu, porém, vai até ao fim. Continua, Daniel, como quem diz, termina tua labuta, termina tua jornada. Prossegue, porque repousarás e estarás na tua sorte. Você vai repousar e vai viver conforme os teus feitos, conforme as tuas obras. No fim dos dias. Encerramos aqui o capítulo 12 e entendemos aqui agora que o Senhor é um Deus que promete e é um Deus que controla o tempo. O Senhor, Ele controla o tempo das nações. O Senhor tem o domínio sobre a nação de Israel. E tudo que o Senhor tem prometido aqui no Velho Testamento, promessas que ainda irão se cumprir, todas acontecerão porque o Senhor é fiel. Agora, iremos mostrar o painel, o quadro ilustrativo, e você vai compreender tudo que falamos agora, olhando para o quadro, somente você vai conseguir em sua mente captar a mensagem e entender melhor. Queridos, agora diante do quadro, diante deste mural ilustrativo, deste cronograma escatológico, nós temos aí a linha do tempo, a faixa preta, que é o período da grande tribulação, e você vê que há uns pontilhados no meio da faixa preta que representa a quebra do acordo do anticristo. No início da faixa preta, em Daniel 9:27, você vê aí a passagem, o príncipe que virá, o anticristo, ele firma o acordo, na metade da semana, nos pontilhados, ele quebra o acordo, ele cessa o sacrifício, aí acima você vê, cessa o sacrifício, conforme Jesus disse em Mateus 24, temos aí as passagens, ele profana o templo, e nós temos, na segunda parte da grande tribulação, você vê, após os pontilhados, você vê, na segunda parte da grande tribulação, você vê esse número de 1.260 dias. 1.260 dias são os últimos 3 anos e meio. Você observa que 1.260 dias representa os últimos 3 anos e meio. Somando esse tempo com mais 30 dias, nós temos o que em Daniel 12, diz 1.290 dias. Porque no final da grande tribulação, quando Jesus descer em sua glória, ele irá em 30 dias, entendemos assim, administrar, impor seu domínio, suas leis na terra e julgar as nações. Você vê em Daniel 12, no versículo de número 12, você vê que em mais 45 dias, 1.290 mais 45 dias, temos um total de 1.335 dias, em Daniel 12, versículo 12. Então, nesses 45 dias, o Senhor irá purificar a terra e restaurar a terra a um estado original. O Senhor estará no período milenar. Nesses 45 dias, o Senhor estará a purificar a terra e restaurá-la a um estado original. Então, nós temos
1.260 dias, os últimos 3 anos e meio, mais 30 dias, mais 45, que dá um total de 1.335 dias. Onde o Senhor fala em Daniel 12, versículo 12, bem-aventurado Daniel, é aquele que em meio a esse tempo de dor, chegar, sobreviver a 1.335 dias. Bem-aventurado aquele que chegar a esse tempo, porque vai viver no reinado de Deus, vai viver no milênio com Deus, reinando sob a sua paz e suas leis. Compreendendo isso, queridos, compreendendo isto, fica claro que o Senhor, Ele tem o domínio, o Senhor, Ele nos revela esses dados para que venhamos a nos alegrar e saber que tudo está sob o seu controle. Ele tem o controle. Encerramos aqui este vídeo e eu espero que você se edifique olhando para este quadro, entendendo, porque através da ilustração desse quadro você compreende essa passagem que é tão complexa, mas dessa forma você compreende e é abençoado. No quarto vídeo desse estudo, no próximo vídeo, estaremos explicando sobre o milênio, o reinado de paz, 1000 anos sobre o governo de Cristo na terra, onde Satanás estará preso, onde Satanás estará amarrado, e o Senhor estará reinando a partir de Israel sobre todas as nações. Viverá no milênio com Cristo, a igreja estará, nós estaremos glorificados, reinando com Cristo na terra. Todos aqueles que foram martirizados na grande tribulação, que morreram não negando o evangelho, que morreram não aceitando a imposição da besta, que deram a sua vida em prol do reino de Deus, estes viverão também no milênio. Então, o Senhor estará a governar toda a terra. Vamos ainda falar sobre isto, e eu espero que você fique ligadinho e acompanhe o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te dê paz. Amém.